Será que eu falo com o microfone na mão? Vamos testar falar com o microfone na mão hoje pra ver se eu não vou ter menos ansiedade sinestésica. Eu vou te falar o que acontece depois de 30 dias sem uso de pornografia, que é nada. A ideia inicial desse vídeo era que o título fosse um clickbait para as pessoas olharem, tendo a vontade de ver um grande resultado, alguma coisa que tu fosse sentir, assim, nossa, que legal. Isso me lembra, inclusive, um episódio da série Elementary, que é uma das versões de Sherlock Holmes, que ele é viciado em heroína, e ele fala que ele sempre esperou aquele dia, o dia que ele estaria curado, né, da dependência, do vício, e que então ele descobriu que esse dia nunca chegaria e que seria uma luta constante. E eu penso que com a pornografia é o mesmo. Mas essa visão é um pouco sofrida, né? É um pouco assim, bah, se vai ser sempre ruim, né? Então por que que eu vou parar? Bom, tem muitos motivos que levam as pessoas a pararem, né? Eu não vou falar de disfunção erétil nem de dopamina aqui, porque, bom, a gente já tá cansado de ouvir. Eu acho que talvez o que faça muitas pessoas buscarem parar com o uso da pornografia é justamente não estar conseguindo fazer nada direito na vida, nas relações, enfim, é não conseguir sustentar as coisas. E aí acho que entra o que eu posso trazer aqui de percepção em relação a esse comportamento compulsivo. Eu tenho evitado chamar de vício porque parece que pesa um pouco menos. E acredite em mim, não precisa pesar mais que já pesa. A pornografia em si não é o problema. A gente precisa de uma higiene total de hábitos, de certa forma. É como se, assim, se o teu caso é que nem o meu, que teve contato com a pornografia muito cedo e adquiriu esse comportamento como uma ferramenta para controle emocional e nunca mais aprendeu outra forma, vai ser bem difícil sair disso provavelmente. Só que é aí que tu tem que atacar. Não adianta só parar com o vício, ou achar que o vício é o problema, ou achar que sexo, ou sexualidade, ou atração é o problema. Na verdade, pouco tem a ver com isso. Pode parecer estranho, mas pornografia pouco tem a ver com isso. A pornografia nada mais é do que um anestésico altamente estimulante, como outras substâncias, né? Que vai agir nas mesmas vias que outras substâncias, como cocaína, enfim. Não é exatamente a mesma coisa, mas ela tem o mesmo princípio, assim, de ter uma alta dose de intensidade que vai te anestesiar e fazer tu não ter que lidar com alguma coisa que tu não quer, entre aspas. Eu não gosto desse não quer, porque é como se a gente fosse covarde, fugindo de alguma coisa. Mas às vezes é porque tu não sabe simplesmente. Tu não sabe o que fazer, tu não sabe lidar, e tu não quer pedir ajuda, tu não quer incomodar também. Tu quer simplesmente que passe, tu quer simplesmente, não sei, seguir em frente, fazendo outras coisas. Porque, no meu caso, por exemplo, eu não era uma pessoa que não estava fazendo nada. Eu seguia a minha vida normal, só que ainda não era constante, mas o vício vinha e voltava. Tem que entender, encontrar esses gatilhos, o que que é que faz. Tu tem que fazer meio que uma arqueologia, uma investigação dos teus próprios hábitos e comportamentos, uma engenharia reversa. A pornografia é só o fim, é a superfície que a gente enxerga ali, o comportamento que mais aparece. Mas por trás disso tem algum momento, algum estresse, algum gatilho emocional. Meu gato tá meio doido aqui atrás. Isso é o que tu vai ter que encontrar para gerenciar. Não é o vício em si. O vício é parte, é uma parte pequena e final. É a mais problemática, digamos assim, que traz mais consequências. Só que ela em si é uma consequência e tem que ser vista dessa forma. Tu tem que ir atrás da causa. Pensa comigo assim, ó, vou trazer um pouco do pouco que eu sei de terapia do esquema. Tem um livro que eu recomendo que é o Reinvente Sua Vida. Eu tenho gostado bastante e tenho me tratado com ela, inclusive, né? Porque ela traz, digamos, modelos metafóricos de personificações emocionais inconscientes. Por exemplo, nós temos crianças dentro da gente que é uma criança que é vulnerável, a criança é raivosa, todas essas emoções que a gente não consegue lidar direito, que a gente não sabe o que fazer, são crianças dentro da gente. E tem um adulto saudável, que seria o nosso, como é que eu posso te dizer? É quem deveria conseguir gerenciar as coisas. Ah, e ele deveria acolher essas crianças. E aí pensa comigo, se tu tem uma criança chorando ou uma criança com raiva, o que que tu faz? Tu acolhe ela, dá um abraço, diz que vai ficar tudo bem, tenta ajudar ela a ver a situação de outra forma, tenta ajudar ela a gerenciar as próprias emoções, já que ela é uma criança e tu é um adulto, ou tu vai dar pornografia pra ela? Ou quem sabe álcool, ou quem sabe outra substância, ou quem sabe scrolling, ou quem sabe, enfim, inúmeras coisas. E claro que a gente não faria isso com uma criança, mas a gente tem que entender que emocionalmente nós temos uma criança assim dentro da gente, mais de uma, na verdade. E quando a gente tá consumindo pornografia ou se embebedando porque, enfim, N motivos, a gente tá fazendo isso com essa criança. É como se tivesse uma criança chorando e a gente fica dopando ela. E a gente tá dopando a gente mesmo. Aí vem a parte difícil também, né? Ok,
tem um grito dentro da gente que a gente não sabe o que fazer. Então, se a gente se acostumou a anestesiar ele com um grande estímulo, no momento que a gente tira o anestésico, obviamente vai doer muito. E sim, vai. E aí que eu acho que é o principal aprendizado desses 30 dias, 32 hoje, na verdade, que é assim, vai doer e tu tem que aguentar a dor. Não no sentido de tu tem que sofrer, mas é porque tu dá conta. Tu consegue. A gente cresceu achando que não conseguia porque a gente acostumou a se anestesiar, acostumou com pessoas nos dizendo que a gente não deveria chorar, ou que a gente, sei lá, não poderia sofrer, ou por algum motivo qualquer a gente entendeu isso. Mas a verdade é que a gente consegue. E o único jeito de passar por isso é passando por isso. Então, assim, o início vai ser bem complicado. E vai ter sofrimento, dependendo da tua situação, vai ter solidão, vai ter muitas coisas. Estratégias que ajudam. Por exemplo, sempre falam que atividade física é uma boa, e eu concordo que é uma boa, mas não confia nela, ela não é bala de prata. Eu, por exemplo, eu fui atleta, treinador, basicamente vivia disso, né? E mesmo assim eu não consegui estar totalmente livre do vício. Então eu não acho que essa deva ser a única estratégia. Outra estratégia legal, meditação. Talvez seja horrível, talvez seja difícil, e é, mas é uma das poucas práticas. E meditação, assim, não tô falando, para de pensar. Olha para uma parede, fica olhando para uma parede por 5 minutos. Bota esse desafio para ti. Porque para mim ajudou a aprender a lidar com o vazio, com o silêncio, com o esperar. Tem que ter paciência consigo mesmo, tem que ter autocompaixão consigo mesmo. Eu sei que é difícil, mas não tem outro caminho. Outra coisa, contabilização dos dias. Eu já vi um criador de conteúdo, inclusive, que ele não recomenda contar os dias. Por quê? Porque quando estiver lá, vamos supor, com 90 dias, que é o protocolo padrão, tu quando tu recair, se tu recair, e é bem provável que recaia, tá? E tá tudo bem, é só. Não encara a recaída como um abismo, tá? Pensa que é um tropeço, levanta e segue em frente. O problema é quando a gente entra numa espiral, num abismo de vergonha e se afunda ainda mais. Mas no momento que tu começa a encarar os erros como algo que tu pode simplesmente aceitar, ok, errei e seguir em frente, fica bem mais fácil. Mas eu acho boa a contabilização dos dias, porque pra mim serve como uma ancoragem. Agora que eu tô com 32 dias, eu não vou querer zerar esses dias, entende? E é a primeira vez que eu tô contabilizando de fato, assim, eu já fiz vários ciclos, eu já devo ter feito 90 dias, talvez eu já tenha contabilizado alguma vez, não lembro, mas no meu caso ajuda, porque quando tu não tem referencial, meio que tanto faz, assim, tu começa e para e não faz diferença, entende? Então eu acho importante contar. Tu vai ter que ver a estratégia que funciona pra ti. Pode ser que contar pra ti seja algo que vai te atrapalhar. No meu caso não é. Testa e vê o que funciona pra ti. Bom, a ideia desse vídeo era relatar, né, esses 30 dias, algumas reflexões. Cuidem das suas emoções, e lembrem-se que para cuidar dessas emoções vocês têm que entrar em contato com elas, e entrar em contato com as emoções provavelmente vai doer. Mas é isso, e tá tudo bem. E hoje eu vi alguma frase num vídeo sobre o Jung, aquela caverna que tu tem mais medo de entrar e que vai ter o ouro que tu precisa. E é meio que isso, as emoções, de certa forma, são isso. A gente vive evitando, desviando, procurando uma forma de anestesiar, mas não tem. E o engraçado é que a gente tem as ferramentas para lidar. A gente só precisa se esforçar um pouquinho, parece. É difícil, é doloroso, é demorado, mas tem mais a ver com paciência, persistência e autocompaixão do que com se esforçar e achar que tem que aguentar e matar o menino. Eu odeio essa frase. Mate o menino dentro de você. Não, cara, tu não tem que matar o menino nenhum. Tu tem que abraçar ele e dizer que vai ficar tudo bem. E eu tô dizendo pra tu fazer isso contigo mesmo também. Porque se tu não faz isso, tu vai continuar buscando. Assim, ó, vamos entender. Não dá pra matar o menino dentro de você, porque o menino de dentro de você é imortal. Ou melhor, se ele morrer, tu vai morrer junto. Vocês são a mesma pessoa. Então o que tu pode fazer é acolher e tratar bem e dizer que vai ficar tudo bem. Ter compaixão, porque isso é ter autocompaixão, é ter compaixão contigo mesmo. E é só isso que vai fazer tu sair desse ciclo de busca por algo fora, porque não é fora, é dentro. A ideia do canal não é falar apenas disso, né, do vício. Isso é um marco pra mim e eu decidi postar porque eu acho que pode ser importante e ajudar muita gente. E inclusive comenta aí se tu tiver alguma experiência, alguma dúvida, qualquer coisa relacionado ou não, pode comentar. É bom pro algoritmo, né? Dizem. Se quiser algum tema também relacionado ao vício, relacionado ao exercício, movimento, lutas, defesa pessoal, biologia, eu sou biólogo também. Dopamina, também já estudei bastante dopamina, só que, né, gatos. Enfim, é isso. Comenta qualquer coisa aí. Se tu tiver nessa jornada aí de dependência, comenta aí, tô na minha jornada também. E é isso aí.